Muito boa noite, que bom! Nossos encontros de todas as terças-feiras aqui do Max Sport. Eu fico contando para a semana passar rapidinho para a gente se encontrar. Nosso encontro de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite, e quarta-feira, às 6 da manhã. É o nosso Max Sport, analisando, abordando os principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil, mas com foco todo especial no futebol do Rio de Janeiro. Sempre bom ter você com a gente aqui, sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos em Botafogo e também em Vargem Pequena. É isso aí, galera. Vamos mostrar meus mosqueteiros hoje no novo sistema de gravação. Meu querido irmão Jorge Dibonnet, que está operando. Olha lá, Dibonnet, grande Dibonnet vascaíno. Ele falou, vou ter que operar, meu Vasco vai cair, meu Vasco. Eu falei, não, fica tranquilo, Dibonnet, vai dar tudo certo. Aí, Otávio Bocão, Jorge Ramos, Carlos Borges, conhecido como Carlos Barrichello também, e o nosso grande Sérgio Américo, com o Dibonnet, e o apoio especial do Rafael, que está com a gente aqui também, só olhando, falou, como esses caras não entendem nada de informática, Rafael monta, desmonta, mas não importa. Vamos começar a discutir os principais assuntos, você está acostumado com o nosso Max Sport, e o primeiro tema foi a final do Mundial, que o Palmeiras já dançou e vai disputar o terceiro lugar. Eu queria começar com você, do Jorge Ramos, porque não falar do jogo em si, o Palmeiras jogou mal pra caramba, não jogou rigorosamente nada, foi merecidamente derrotado, mas essa distância que o futebol brasileiro está encontrando em relação não só ao futebol europeu, como também agora ao futebol mexicano. Ou seja, estamos ficando para trás. Ou não? Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite para você também, Ricardo Mazella. Boa noite a todos os amigos. Você tem razão. O futebol brasileiro está ficando para trás já há algum tempo. São vários anos que clubes do futebol brasileiro não conquistam uma Mundial Interclubes. Há uma diferença imensa. Inclusive, os próprios times europeus não dão muita bola para esse Mundial Interclubes. Eles preferem muito mais a Champions League, que é o grande torneio internacional. E agora, um time mexicano consegue chegar à final, o que mostra toda essa decadência do futebol brasileiro, muito pela saída de jovens muito cedo daqui, e a gente às vezes nem conhece, né, esse jogador. O jogador às vezes é convocado para a seleção brasileira e nós que acompanhamos o futebol não conhecemos o jogador aqui no Brasil, de tão cedo que ele sai. É um momento muito complicado do futebol brasileiro. Um tempinho. Sair dessa situação. E isso será possível com alguns jogadores ficarem no Brasil. Agora, essa diferença entre o real e o euro é covardia. Então, a força do dinheiro faz com que a gente se apequene também no nosso futebol, meu querido Mazella. Essa é a primeira opinião de Jorge Ramos aqui no nosso Max Sport. É um assunto polêmico. A gente fica enchendo a bola do futebol do Brasil e está cada vez mais para trás, hein, Bocão? Exatamente, Mazella. É bem dito aí pelo Jorge Ramos. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, Mazella. Bem-vindo também o Jorge Dibonnet, nosso grande mestre, nosso chefe. A realidade é simples, né? Porque além de um ano atípico que nós tivemos em 2020, com o calendário super apertado, e agora calhou de o Palmeiras ter tido vários jogos também seguidos, e evidentemente pesa muito um jogo só. E aí você sai um jogo ruim para o Palmeiras, como saiu, né, para qualquer outra equipe, e aí prevalece o melhor desempenho naquele exato momento do jogo. Eu acho que era imprevisível esse resultado, tirando do Bayern, que ganhou, o Bayern de Munique ganhou o seu jogo. Era previsível não por ter um desempenho melhor, nem por ter tido um desempenho maravilhoso. Ao contrário, também não jogou o suficiente para ganhar. Mas era uma imprevisibilidade que nós tínhamos que ter em relação ao Palmeiras. O Palmeiras nunca foi favorito. O Tigres é um time bem treinado, é um time que tem um jogador que decide, como decidiu, o francês, não sei pronunciar de uma certa forma, Inhaque, muito bom jogador. Então, acho que o Palmeiras pagou pelo preço de ter sido um jogo só. Se o Palmeiras jogar 3 vezes com esse time aí, eu acho que o Palmeiras vai ganhar mais 3 vezes aí. E o detalhe importante, pesou também a responsabilidade e também o nervosismo diante do time do Tigres. Ô Sérgio Américo, olha só, acho que o Bocão falou,
mas um jogo só. Você concorda com isso? Jogar 3 vezes, vai ganhar 3 vezes? E pesou a responsabilidade. Os caras do Palmeiras já tomaria rodada. Os garotos, tem garoto também. Mas você acha que a explicação do Bocão convence? Olha, respeito meu amigo Bocão, mas cada jogo é uma história, né? Então, no terreno da hipótese, tudo pode acontecer. Agora, Mazella, eu discordo só de uma coisa. Não dá para usar o futebol mexicano como referência se o futebol brasileiro está bem ou mal. A gente sabe que não está bem. Porque, na minha avaliação, o Palmeiras caiu diante do Tigres, sobretudo porque já vinha caindo de produção há muito tempo, desde aquela semifinal com o River Plate no Allianz Parque, que se classificou para a final por milagre. Então, na minha ótica, o Palmeiras já vinha na curva descendente. E o Tigres, já se falou muito aqui sobre essa mudança de técnico a toda hora. O Tigres tem o brasileiro Tuca Ferreira como treinador há 10 anos. Ele ganhou 7 títulos do Campeonato Mexicano e outras competições durante esse período. Então ele tem o time nas mãos. É uma boa base, como dissemos. Tem um atacante francês veterano, mas muito oportunista. É um time bem montado. Então juntou o Tigres com uma base sólida e o Palmeiras caindo. Agora, em relação ao futebol europeu, sim, existe uma grande diferença. Por isso foi até bom que o Palmeiras tivesse sido eliminado diante do Tigres. E eu vou explicar por quê. Se enfrenta esse forte time do Bayern de Munique, para mim, na minha opinião, teríamos uma nova versão do 7-1 no confronto entre brasileiros e alemães. É o que eu penso. Vamos ver. A gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu fechar com o Bosque. Eu tenho que chamar daqui a pouco meu querido Wagner Gomes, tem que chamar o Paulo Bizarro, tem que chamar o Marcos Bigu Mendes para fechar essa entrada, porque o primeiro bloco é todo especial, especialíssimo. Bosque, você com uma vistosa camisa amarela do Tigres. É isso mesmo? O Tigres engoliu o porco, comeu o porco? Comeu pouco fácil. Uma boa noite para todos aqui do Max Esporte. Comeu o porco, mas com uma facilidade. E vamos parar com esse negócio. O brasileiro tem uma mania de superioridade que me irrita. Porque é o seguinte, o time do Palmeiras é fraco. O futebol brasileiro é fraco. Esse negócio do Campeonato Brasileiro, porque tem 6 equipes disputando o título, papapá, e na Alemanha só tem 2, 3, é tudo errado. Eu só acho o seguinte, minha opinião, o time do Palmeiras é fraco, fraquíssimo, o futebol brasileiro está em decadência, e seu Abel Ferreira vai falar a verdade, dizer, nós perdemos apenas por um detalhe. Perderam por um detalhe o quê? O Everton pegou 2 bolas dificílimas. O goleiro francês, o argentino lá do time do Tigre, não pegou bola nenhuma. O francês fez o que fez, e com o Quinones também fez o que fez com a zaga do Palmeiras. O futebol brasileiro é fraco. Esse negócio de Campeonato Brasileiro, 6 equipes disputando o Campeonato Brasileiro, depende do nível. O nível está baixo. Acabou. Tá bom. Apareceu o Daniel. Você discorda? Vai falar daqui a pouquinho? Meu querido Daniel Pomeroy, bom ter você com a gente. Estava preocupado. Tinha mandado o link para você e você não tinha entrado. Dá o seu o Barrichello é ele. Barrichello é ele, não sou eu. Ele que chegou atrasado. O problema foi que a minha querida Malu não me deixou ir para fazer a gravação. Né? Bom dia, boa noite a todos. Boa noite, Borges. Boa noite, meu querido Sérgio Américo, Jorge Ramos, Bocão, você, Mazella, e a todos os telespectadores da TV Max Esporte. O Palmeiras foi uma decepção, mas o Tigres jogou direitinho e um pênalti totalmente desnecessário. Isso, ninguém falou isso. É verdade. Luan, que jogou no Vasco da Gama. No Vasco, meu amigo Di Bonet aqui. Por isso que o Abel falou que foi detalhe. Não, mas detalhe bom. Ignorando, não. Que detalhe? O cara erra o pênalti infantil, é detalhe? Mas a tomada de decisão errada de uma pessoa, de um cara que está dentro do campo. A tomada de decisão foi de um cara só dentro do campo. Simples. É um detalhe. Ele não vai queimar o jogador e falar assim, ô Luan, tu me quebrou, filho. Você não vai falar. Mas a gente pode falar. Essa derrota já estava sendo desenhada no Campeonato Brasileiro há muito tempo. O Palmeiras já no calendário. A gente já chegou. O Palmeiras já chegou já no final do Campeonato Brasileiro. Todo mundo com um ano atípico. É diferente. O calendário é diferente.
Vai fechar, eu tenho que chamar o Wagner Gomes. Vocês já começaram a tumultuar o negócio todo. As opiniões têm que ser respeitadas, meu garoto. Fala, Jorge, para acabar, chamar o Wagner Gomes, porque senão o patrão hoje está aqui comigo aqui e fala: olha o tempo, vai estourar, vai estragar meu break. Caramba, vou tomar bronca dele, hein? Fala, Jorge. É só para lembrar que a diferença entre futebol brasileiro e futebol europeu há uma distância muito grande. O Palmeiras foi campeão paulista, foi campeão da Libertadores e vai para a final na Copa do Brasil. O Palmeiras não é um time ruim. Agora, em relação à comparação com o futebol europeu, nós estamos muito abaixo. É só isso. Eu acho que o Palmeiras está aí disputando todas as finais. O Abel Ferreira foi em campo, reuniu-se com jogadores, diferente do técnico do Botafogo, quando o Botafogo caiu, foi embora, saiu de campo. Ele foi lá, abraçou os jogadores e fez um discurso, né, um final ali, quando foi interpelado, muito bom. Eu acho que ele foi muito bem. Agora, a diferença entre futebol brasileiro e europeu, aí é muito grande. Tá certo. Deixa eu chamar meu querido Wagner Gomes com as suas opiniões, suas informações a respeito de Olimpíada e Paralimpíada. Olá, amigos do Max Esporte. O futebol de 5 ele foi incluído nos Jogos Paralímpicos em 2004, em Atenas. Parece que é uma modalidade que foi feita para brasileiro. Desde a sua implantação, o Brasil é medalha de ouro em Jogos Paralímpicos. Já são 4. Mas devido à pandemia, a equipe não estava podendo se reunir. Aproximadamente há 1 ano que não se reunia. Na semana passada, eles se juntaram para treinamento em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, que é um centro dos mais avançados do mundo, com toda a estrutura para a prevenção do Covid-19, com testes, ficando só 2 em cada apartamento, comendo nos apartamentos, para não ter problema algum. O Brasil está treinando para os Jogos de Tóquio desse ano e a gente espera que venha mais medalha por aí. É bom lembrar que o futebol de 5 é para deficientes visuais. Nós já temos 40 jogadores com medalhas. Dentre eles, nós temos o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o Misael Conrado. Ele é bicampeão paralímpico em 2004 Atenas e 2008 Pequim. Portanto, nós temos aí um longo histórico de futebol de 5 muito bem jogado. Nós temos vários craques. É a equipe a ser batida nos jogos desse ano. Todo mundo quer ganhar do Brasil. Só o Marquinhos, que é um jogador que ganhou medalha em todas as edições. É o único que participou das 4 edições. Então, vamos continuar acompanhando a equipe de futebol de 5 e, quem sabe, vem por aí mais uma medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos desse ano. Um grande abraço. Valeu, Wagner, aquele abraço. Valeu, meu garoto. Para não perder embalo, Olimpíada, o Brasil é bicampeão mundial, o Brasil é medalhista em Olimpíada de basquetebol. Basquete é um esporte que eu adoro. Modestamente, fui um bom praticante de basquetebol. Então, joguei camisa 5 do Fluminense, na armação. Pergunta a Sérgio Macarrão. Pergunta ao Bielzinho, que está na TV Globo hoje. Ele perguntar pra galera. René, Oscar não conheci, não tive o prazer. Oscar é mais novo do que eu. Fluminense, era Fluminense, Tijuca, Flamengo, eram os 3 principais times. E tinham 2 times que eram chatos e complicavam para burro, Mackenzie e Olaria. Jorge Ramos jogou basquete, sabe o que é isso? Então, com esse tamanho aí, pegava água. A NBA tinha um cara de 1,70 m e metia a bola para pelo burro. amor de Deus. Pequenininho, vai jogar basquete aonde? Você jogou futebol, com essa perna toda torta, toda ruim. Vem aí o Marcos Bigo Mendes e o basquetebol. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Na semana passada tivemos o início da Champions League das Américas, que este ano terá um formato de 4 grupos com 3 equipes em cada grupo, classificando o vencedor de cada grupo para um Final Four durante o mês de abril. Aqui do Brasil nós temos 4 equipes representantes. O Flamengo estreou na competição vencendo o Minas Tênis Clube, que depois venceu o Instituto da Argentina. Já o jogo entre Flamengo e Instituto da Argentina foi cancelado
porque alguns atletas do Instituto da Argentina apresentou caso de Covid. Já no grupo do SESI Franca, o SESI estreou com uma vitória sobre o Obras Sanitária da Argentina, mas depois perdeu para o San Lorenzo da Argentina. E no grupo do São Paulo, o São Paulo bateu a Universidade de Concepción do Chile e também depois venceu na prorrogação o Quimsa da Argentina. São 4 equipes brasileiras fortíssimas que com certeza farão bonito no Champions League das Américas. É só conferir. Vamos prestigiar as nossas equipes brasileiras nesse campeonato das Américas, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Obrigado, Begozinho. Não dá bola para esses caras, não. Para esses caras, para esse engraçadinho chamado Otávio Bocão, que tá me sacaneando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bota Bocão com letra maiúscula, tá bom? Peguei no seu pé agora. E você não é só Borges, não. Você é Carlos Borges, um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro. Mas você é mais velho que o Oscar? É mais velho que o Oscar, Mazela? Quem? Eu sou mais velho que o Oscar. Alguém foi um acidente? Foi acidente? Meu pai namorou minha mãe antes que a mãe do pai e do Oscar. Meu pai namoraram antes de eu nasci, pô. Namoraram. Você, eu não sei o que aconteceu. Você foi outra coisa. Olha aqui, ó. Vem chegando agora Paulo Bizarro com o nosso Games. Fala, Paulinho! Muito boa noite! Vamos começar o programa falando de competição. O CBLOL tá de arrepiar. Flamengo e Red vão se destacando. Flamengo com 8 vitórias em 8 combates, 100% de aproveitamento. Red em segundo com apenas uma derrota para o próprio Flamengo. Mas dali para baixo todo mundo na luta também pelas 6 vagas que classificam para os playoffs. Muita competição e emoção vem por aí no CBLOL. Ainda falando de CBLOL, mas agora no modo Academy, Flamengo também está na liderança com grandes atuações do Goku, que até o ano passado vinha na equipe principal e agora lidera a garotada. Mas Renga, Fúria e Loud também estão ali, todo mundo embolado, brigando pelas vagas nos playoffs. Jogaço, grande sacada, o modo Academy também que destaca essa garotada. E na Série A da Liga Brasileira de Free Fire, também muita competição. Para se ter uma ideia, da Fúria, primeira colocada com 258 pontos, até o Santos, quarto colocado, diferença apenas de 8 pontinhos. Muita competição e agora com todo mundo com 24 quedas. Tá começando a se definir o campeonato. Vamos ver o que vai rolar por aí. Para a dica de game de hoje, Persona 5 Striker, que promete não decepcionar os seus adoradores, fãs, cosplays que são aficionados pelo game. Vem aí dia 23 de fevereiro para PC, PS4 e Nintendo Switch. Vamos dar uma olhada e conferida nesse jogaço. Showtime! Take this! Lockdown! Persona! Outra dica de jogo que vem aí é Ghosts 'n Goblins Resurrection, jogaço que fez sucesso nos arcades dos anos 80 e 90, dia 25/2 vai ser lançado, hein? Somente para a Nintendo Switch, promete não decepcionar nem os fãs jovens, nem os antigos. Vamos dar uma conferida. Para fechar, eu quero avisar que ainda estamos colocando aqui aquela campanha para mostrar o seu lance, sua narração, aquilo que você fez de interessante no mundo do game, manda pra gente que a gente vai divulgar. Vamos deixar você famoso aqui na TV. Obrigado mais uma vez pela audiência, paciência de todos. Até a semana que vem. Tchau! Muito bem, obrigado, Paulo Bizarro, sempre camisa elegante, cenário bonito. E tem novidades com o Paulo Bizarro, hein? Daqui a pouco vai pintar o E-Games especial aqui, um programa só de E-Games. Tchau! É o esporte que mais cresce, Bem lembrado, Bocão. Olha aqui, para fechar o primeiro bloco, rapidinho, para não estourar, algumas opiniões discordantes. Fala, Sérgio Américo. Opiniões discordantes em relação a que assunto, Mazela? Esse do Palmeiras. O que é necessário?
Ah, do Palmeiras? calendário. Não, tudo bem, Agora tudo bem. é o Pensei que você já estava calendário, passando para uma nova Celso, pauta. é o Ok. calendário, agora é o Calma, gente. calendário, Calma, programa gente. Deixa eu calendário. complementar, então. O que eu acredito dessas opiniões todas, e estava falando isso junto com o Bocão, com o Jorge Ramos, com o Borges, com o Pomeroy, com todos nós, o que eu acredito é que essa eliminação do Palmeiras foi desenhada ao longo do Campeonato Brasileiro com a queda de produção do time do Palmeiras, que fez uma partida horrorosa diante do River Plate, quando jogou a semifinal da Libertadores, foi caindo no Campeonato Brasileiro, então o time chegou no bagaço. E também faltou maturidade, faltou equilíbrio emocional, sentiram a pressão. Para mim, a camisa do Palmeiras ficou da cor do Tigres nessa partida que eu vi. E aí a coisa aconteceu. Agora, para quem duvida que o Palmeiras, se vai enfrentar o Bayern de Munique, tomaria de 7, para mim tomaria. Todos se recordam que o Santos, que já tinha Neymar, tomou de 6 do Barcelona também. E se estamos fazendo uma comparação em termos de rendimento, em termos de progresso do futebol brasileiro com o europeu, o Bayern de Munique hoje, para enfrentar o Palmeiras, acho que até se jogar com os reservas, ele vence. Então o Tigres é melhor do que o Palmeiras? Terceiro lugar, deixa eu só terminar. O Palmeiras tem que se conformar com o terceiro lugar e está arriscado até a perder, porque esse jogo de terceiro lugar, para mim, não vale nada. Então o Tigres é melhor do que o Palmeiras? Quanto é que vai ser Bayern e Tigres, então? Se vai tomar de 7? O Tigres é melhor do que o Palmeiras, toma de 4. Eu não acho. O Tigres é melhor do que o Palmeiras, nunca. Vocês estão malucos. Nunca é melhor do que o Palmeiras. Então ganhou por quê? Não é melhor e ganhou. Ué, um jogo só, cara. Saiu um jogo ruim pro Palmeiras. O Everton foi o principal jogador da partida. 1-0. Se não, o Everton era 4-0 o Tigres. Chegou o tempo. Deu tempo aqui. Não é. Você é o triste de resultado. Um de cada vez. resultado, eu não gosto disso. 30 de cada vez para fechar. 30 segundos. O seu Everton veio à entrevista coletiva, acabou o jogo, disse que tá. Não é de resultado, eu estou dizendo que o Palmeiras está mal há muito tempo, como é que é de resultado? É que interpretar o que eu estou falando direito. Acabou. Primeiro bloco já era. Não tem peraí, não tem nada. O homem já falou assim para mim, ó. Já apontou. Olha o tempo. Não tem papo, não tem lero-lero. Aqui é um programa sério, tem coordenação e tem direção. O senhor, seu Bocão, o senhor, seu Carlos Borges, Jorge Ramos, Sérgio Américo e Daniel Pomeroy são educadíssimos e respeitam os horários. Vocês dois não respeitam nada. Ô, Rio, corre para Max. Até logo. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, 6 da manhã. Espero que você tenha gostado do primeiro bloco. Eu fico ansioso para terça-feira chegar, para que nós possamos nos encontrar aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max. Então, você já sabe, divulga o nosso programa, fala nas redes sociais, estamos juntos e tentando e fazendo o melhor para você. Sempre no oferecimento de Reno TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino, do meu amigo Goni Arruda, da Iná Arruda, todo mundo curtindo. O Goni e a Iná são rubro-negros, ferrenhos. E o nosso Júlio Cosentino é tricolor. Já a Diante Automecânica, do meu amigo André, grande vascaíno, você tem problema com seu carro, vai lá, leva ele e conserta. A Diante Automecânica, 2 endereços, em Botafogo e também em Vargem Pequena. Em Botafogo é na rua Pinheiro Guimarães 45, em Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes, 12.432. 12.432. Diante Automecânica e Ren TV. Feito isso, dito isso, que é importantíssimo você prestigiando os nossos parceiros, vamos seguir com o nosso brilhante Jorge Ramos, Sérgio Américo, Carlos Borges, Otávio Bocão e ele, Daniel Pomeroy. Quero falar do Botafogo por 2 razões. O Botafogo jogou ontem, foi goleado 5-2. O Botafogo já caiu, era esperado, tudo isso. Mas o Montenegro soltou uma nota falando muitas coisas. Eu queria a análise de vocês, tenho certeza que vocês viram. Mas antes, porém, quero saber do Daniel Pomeroy, marido de Malu, que fica do Leme ao Pontal, como disse muito bem Jorge Ramos, do Leme ao Recreio, é muito rico, tem vários imóveis, ele fica revezando o que fazer. Aí é o seguinte, tá bom, Malu toma todo o seu dinheiro, impressionante, você reclama, se não fosse ela,
você não chegaria onde chegou. Sempre uma grande mulher ao lado de um grande homem. Olha aqui, ó. Foi pênalti ontem em relação ao Botafogo? O que você achou, Daniel? Eu já não sei, sinceramente, o que é pênalti mais no futebol. Toda hora tem um lance que um árbitro marca, o outro não marca. O árbitro de vídeo assinala, comunica ao árbitro, ele vai no monitor, não marca. O outro vai no mesmo lance, assinala. Eu já não sei o que é mais. Não tem parâmetro de visualização, de interpretação. Isso tem dado muitas confusões. Ontem eu achei também que não houve pênalti. Outros jogos ocorreram situações idênticas, não foram assinaladas. Mas outras partidas foram assinaladas. E o povo, o público, continua a reclamar e deixam os comentaristas de arbitragem muito perplexos e atônitos nas suas interpretações. Olha só, é engraçado. Comentaristas de arbitragem, com todo o respeito que me merecem, faziam lambança em cima de lambança quando apitavam. Agora dizem, não, foi. Agora cheio de atitude. Ou eu estou exagerando, Jorge Ramos? Eu acho que você sempre exagera em algumas coisas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que a arbitragem ela erra e o VAR veio para melhorar essa situação. Só que a utilização do VAR aqui, ela está demorando muito, né? Acho que a comissão de arbitragem, os árbitros, estão demorando muito a entender essa ferramenta super importante para o futebol. Com relação especificamente a esse jogo, o árbitro da partida, a meu ver, teve uma penalidade a favor do Botafogo quando o zagueiro da equipe do Grêmio abriu o braço e tocou com a mão na bola. Depois o Pomeroy pode falar disso, que ele é o especialista. Ele nem foi ao vídeo para se certificar disso. Talvez por bateu na perna, depois foi no braço, não sei. Depois teve uma penalidade que ele marcou a favor da equipe do Grêmio, quando ele foi ao monitor e marcou a penalidade. Então, acho que há muita confusão, essa ferramenta não está sendo bem utilizada e corre o risco de cair na ironia, na gozação, e é uma ferramenta que poderia muito bem ser usada. O Daniel já nos falou que vai ter alteração para esse ano já, alteração no VAR, porque na Europa, de uma certa forma, ele é bem utilizado. Enfim, eu acho que aqui no Brasil não está sendo bem utilizado. Tá bom, então eu respeito a sua opinião, mas não concordo. O Sérgio quer falar, mas fala, Daniel, diga. Fala, o problema, Daniel. Jorge, é que o ato de ontem, Rodrigo D'Alonso Ferreira, não deveria estar mais arbitrando. Deveria estar, que ele é ato FIFA de vídeo. Ele é um VAR FIFA. Devia estar trabalhando como ato de vídeo para se especializar cada vez mais. E continua arbitrando. Então, é o único. Antes do Sérgio Américo falar, o Jorge levantou a questão, foi pênalti ou não foi pênalti quando o cara chutou e rebateu, a bola bateu na mão dele? Eu já não sei, é o que eu falei, Marcela, eu já não sei mais. Tem lances que ocorrem, a intenção, desvia a trajetória, árbitros marcam, outros não. Então está uma verdadeira pandemia de interpretação. Fala, Serginho, diga. Cadê o Serginho? Congelou o Serginho? Não, sobre essa questão que foi levantada também dos comentaristas de arbitragem, ex-árbitros. Oi, estou aqui, estou falando. Pode falar. Está me ouvindo, Mazela? Então tá beleza, vou continuar. Segue o enterro aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, nessa polêmica também que envolve os comentaristas de arbitragem, interpretação, eu queria ter a opinião do Pomeroy, Mazela, porque domingo, Flamengo e Bragantino. O jogador do Flamengo foi puxado na área e o árbitro deu pênalti. Aquela ex-árbitra Nadine Bastos disse, não, isso não é pênalti, depende da intensidade do puxão. Eu te confesso que eu nunca vi isso. É puxão, é pênalti. Agora, depende da intensidade do puxão. Essa realmente, meu amigo, é a rebimboca da parafuseta. Eu não entendi nada. Eu acrescento que teve um lance depois que o jogador do Bragantino também teve um pequeno deslocamento com pouca intensidade. Então, eu completo a pergunta do Sérgio Américo, meu querido Daniel Pomeroy.
É verdade. A regra não fala intensidade. Existem talvez umas considerações, orientações. A regra é clara. Segurou pela camisa, é infração, regra 12. Se for dentro da área, regra 14, tiro penal. Não sei, a regra especificamente não fala da intensidade. Se eu puxar e tirar a ação do adversário, é infração, tem que ser punida. Então é isso. Os dois lances foram pênaltis. Era excelente assistente. Os dois lances para você foram pênaltis, então? Um marcado e não marcado? Pela regra, sim. Pela regra, sim. Fala, Sérgio. Quer falar alguma coisa ou não? Acho que o Não, nosso é isso, boss, né? Vou dar um óculos para essa ex-árbitra Nadine Bastos, porque, poxa, ela dizer que depende de intensidade, puxou é pênalti. Ainda bem que o Pomeroy me socorreu para. Depois diria o seu Jorge isso aí, Ramos. meu amigo, se contar em Portugal, é piada de juiz brasileiro. O Bosch vai falar, mas como diria meu irmão Jorge Ramos, que eu sou exagerado. Eu acho que não sou exagerado, não. Ele que é muito ponderado demais da conta. Deboné, bota o Carlos Borges na tela que ele quer falar. Toda vez que o Borges entra, eu fico preocupado. Que ele vai tumultuar o programa. Nós vamos continuar o programa a falar de campo ou ficar falando Exatamente. de Concordo. chororô? É chororô. Botafogo está na Série B do Campeonato Brasileiro. Não, Isso está exatamente. consumado. O Flamengo está disputando o título, consumado. O Vasco está perto da zona de rebaixamento, consumado. O Fluminense tenta a Libertadores, consumado. O resto é o resto. A arbitragem é o resto. A arbitragem erra como acerta, como nós acertamos e erramos. Vai lá, segue o programa, seu Ricardo Marcelo. A gente está muito... É melhor parar o programa, nada mais. Como você falou, segue, então acaba o programa. Muito obrigado, um abraço, boa noite e até a próxima. Ô Bocão, olha só, esse manifesto do Montenegro, o que você achou? Só para não sair um pouquinho dessa rotina nossa diária, né, de constante dos nossos programas em relação à arbitragem, é muito chato. Em relação ao Botafogo e Grêmio ontem, antes de falar do Montenegro, a preleção do Lúcio Flávio deve ter sido trágica, né? Porque um time que já está rebaixado, jogar contra o time, se foi pênalti, se não foi pênalti, isso foi uma constante no Campeonato Brasileiro. A carta do Montenegro foi muito bem escrita por ele, exatamente porque ele não aguentava mais, evidentemente, das pessoas virem botar tudo na conta do Montenegro. O Montenegro, ele ajudou o Botafogo a vida inteira, da forma dele, evidente. Claro que ele tem seus erros. Ele disse muito bem dito, por sinal, de que o maior erro dele foi o Luiz Fernando, ter emprestado o Luiz Fernando. O Luiz Henrique, nós precisávamos de dinheiro. O Luiz Fernando não estava jogando absolutamente nada, mas ele achou um erro, que era um jogador de escape, era um jogador que poderia dar um pouquinho de melhor desempenho para a equipe, mas que não estava jogando absolutamente nada. E eu acho que o Montenegro foi muito feliz na sua carta, mesmo as pessoas criticando. Nós não temos garantia de resultado ainda do que será o Botafogo em 2021, agora na Série B e no Campeonato Carioca. Marcelo, fala, Bosch. Só um detalhe importante. O importante que ele escreveu lá é dizer: o clube Botafogo Futebol e Regatas, ele está no nível de Avaí, de Chapecoense. Ele está praticamente, exatamente. Ele está praticamente. Nível. A gente não consegue enxergar isso, mas é verdade isso. É quase uma verdade. E vamos acabar de lembrar 1960, 70. Isso já passou. 60, Concordo, 70, Borges. Eu concordo com você também. Eu só não critico. Nós temos que dar oportunidade para o novo, que cria uma expectativa melhor agora. Quando se tem um novo, você cria uma expectativa melhor. O Botafogo, ele tem que ter um choque de gestão agora e planejamento financeiro para que se possa tornar de novo um time grande. Porque o Botafogo é muito exposto a mídias sociais, a torcedores que querem opinar, e não pode ser assim. É muito mais exterior do que interior. O Botafogo tem que fechar um pouco mais em relação a esse processo de reconstrução. Nós estamos com 11 minutos e meio do segundo bloco. Eu queria levantar, são duas questões importantes. Eu acho que a gente não foi ainda na questão principal do Montenegro. O Botafogo deve quase 1 bilhão. Então, gestão financeira, essas coisas, é complicado para quem deve 1 bilhão. E ele seguiu um caminho, falou o seguinte, depois, isso que é importante, é melhor acabar com o Botafogo, vender ou criar um Botafogo separado para poder começar, que com 1 bilhão não vai ter coisas que possam ser feitas, muitas coisas. E a outra coisa, ele alertou para os times do Rio de Janeiro, como o Fluminense e Vasco,
que estão indo para o mesmo caminho. O Fluminense já deve 700, 800 milhões. Então, tirando os erros e acertos da carta do Montenegro em relação ao Botafogo, meu querido Jorge Ramos, a parada é o seguinte, ele faz um alerta para o Fluminense e dizendo que talvez a única saída para o Botafogo é começar do zero, um Botafogo diferente, um Botafogo que já ficou para trás, totalmente independente do clube do Botafogo de futebol e regatas. Esses são os dois grandes alertas. O que você acha? Olha, eu vou discordar um pouco de vocês e do Montenegro, quem eu gosto muito e que conheço desde rapaz, porque jogávamos juntos futebol no Botafogo e no Aterro. Eu acho que o Montenegro ele é uma pessoa importantíssima na história do Botafogo, mas ele se complicou um pouco quando tentou agora, né, ajudar o Botafogo. Ele deixou vazar áudios de comentários que não deveria, né? Ele tumultuou um pouco a situação já complicada do Botafogo. Essa declaração agora do Montenegro, ela tem algumas verdades, mas outras nem tanto. O Botafogo, eu acho que a torcida do Botafogo, ela é uma torcida muito fiel. Eu acho que quem tem filhos botafoguenses, a maior parte são botafoguenses, 70% seguem o Botafogo. Então, eu não acho que essa opinião seja a melhor opinião. Acho que está envolvida também em sentimento. É um grande botafoguense, é quem eu conversei várias vezes. Agora, é um momento que você tem que... A terra está arrasada, então você tem que respirar e ver como construir essa renovação. Eu conversei com o Durcésio, sexta-feira passada, estive com ele, bati papo com ele, é um homem extremamente dedicado, né, que sabe da situação do Botafogo. Né, que é uma Respira situação Botafogo 24 horas por dia, tá? 24 horas por dia. Né? Eu percebi isso a primeira vez que ele esteve com a gente aqui, né, que ele falava das duas opções, da Série A, Série B. Então, eu acho que o Botafogo vai reconstruir essa sua história. É claro que falar de passado só não adianta, eu concordo com o Borges, mas a história do futebol brasileiro passa pelo Botafogo. E muito. Mas calma, Borges, calma. Toma o remédio, toma o seu remédio. Meu Deus do céu. Então, acho que passa por isso aí. Agora, tem que se renovar. Vamos ver. Vamos ver. O Flamengo vive falando do título que ganhou não sei aonde, né? O Fluminense também, todas as equipes são assim. Agora, tem que respeitar a história e procurar construir no presente um futuro melhor. É isso que eu acho. E o trabalho do executivo vai ser fundamental para a reconstrução do clube. Ótimas contratações. Botino, o Bruno Coelho e também o Freeland. Tá bom, fala, Sérgio. Depois o Boss fala. Fala, Sérgio. Não, claro, só para eu também entrar nessa história, acrescentando tudo que vocês falaram, eu só penso o seguinte, essa carta do Montenegro, o e-mail que ele mandou em resposta a torcedores, para mim ele assinou realmente o atestado de incompetência dessa famigerada comissão gestora do futebol em que ele próprio estava inserido. Bem intencionado, o Montenegro entrou para a história, eu respeito, isso é muito bonito. Mas vamos falar do momento atual. O momento atual é que o Botafogo está no fundo do poço e o Montenegro ajudou a colocar. De bem intencionado, como diria meu saudoso pai, o inferno está cheio. Infelizmente, essa carta apenas retrata a cruel realidade do Botafogo, em que os homens que dirigiram o futebol fizeram um monte de lambança, para não falar um palavrão, a dívida é de 1 bilhão, e tudo bem, o novo presidente é bem intencionado, também amigo de infância do Montenegro, muito bonito, legal, que dê certo. Agora tem que agir. Essa SA não sai do papel. Mas estão agindo. As pessoas envolvidas eles estão agindo. A gente sabe até que a pessoa que está gerindo essa SA está totalmente endividada, é um péssimo gestor. Então, há uma série de situações que tem que ser analisadas. O Montenegro, mais uma vez, foi sincero? Foi. Agora, essa carta é o atestado da incompetência que levou o Botafogo a mais um rebaixamento. E muito difícil o ano de 2021 para o Botafogo. Eu acho que no curto prazo não vai se resolver. Mas torço muito para que a incompetência não tome conta do Botafogo mais uma vez. Mas qual é a garantia de resultado que vai ter nas contratações que vão vir agora? Qual é a garantia de resultado que vai ter? 23 contratações. Se você tem 5 que dão certo, você monta uma base sólida. E o Botafogo não deu certo.
Bom, deixa eu botar aqui. Eu acho que tem contratações e contratações. Só contratou o bonde. Pera aí, pô. O Bruno Nazário foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, Bruno Nazário. O Pedro Raul jogava no Caiu de produção e foi rebaixado. Cadê o Bruno Nazário? Caiu de produção é uma coisa. Caiu de produção é uma coisa. Fala, Borges. Pode falar, Borges. Esse negócio de Vai voltar tudo dar certo, vai tudo dar certo. Esse negócio de voltar ao passado, a gente vai voltar ao passado do América de 1960. O América Não, ninguém tá falando de América aqui. Ninguém tá falando de América. O América chegou ao ponto que chegou. O América chegou. O Bangu chegou ao ponto que chegou. Por que chegou? Por causa de mais administrações. E outra coisa, não tem como você ingerir uma questão financeira. Tá falando bobagem. Se você. Não estou falando bobagem, não. Tá. Essa comparação não existe. Você não pode ingerir uma gestão financeira recebendo só 30% do que você arrecada, porque tem um monte de gente na fila para receber o dinheiro da dívida. Justiça Trabalhista. Tem que fazer o que o seu Jorge Salgado do Vasco fez agora. Olha que Pegou o clube com 720 milhões de dívida. Mas ele chegou agora e foi lá no Ministério do Trabalho e disse, segura aí que eu quero acertar com esse pessoal todo. Tem que fazer o que o Flamengo do seu Bandeira de Melo fez. Arrumou a casa. Mas ele teve a possibilidade com o empréstimo do BNDES, né? Sim, mas se vai lá e arruma outro empréstimo, quem são vocês? Ali foi o pulo do Flamengo, o pulo do gato. Cadê os grandes botafoguenses? Ali foi o pulo do gato. Esse negócio do Moreira Salles dizer eu sou um grande botafoguense, nada, é botafoguense nada. Por que não vai botar o dele lá para fritar? Deixa eu fechar o bloco, 19 minutos. O meu querido Jorge Ramos, não, meu querido Daniel Pomeroy. Amanhã teremos Fluminense e Atlético Mineiro no Maraca. Fluminense em busca da fase de grupos da Libertadores. Quem apita esse simpático jogo? Luiz Flávio de Oliveira, FIFA de São Paulo. Vem cá, me tira uma dúvida. O Aparecido de Oliveira era pai deles, não? Não. Não era, não, né? Eu li alguma coisa. Não, é porque eu li alguma coisa. Não tem nada a ver. O Oliveira é outro nome, né? É outra família, né? Tá bom, então. Só coincidência. Quem apita o jogo do Vasco com Fortaleza? Jogo importantíssimo também para o Vasco e para o Fortaleza. Da rodada. Braulio da Silva Machado, FIFA de Santa Catarina. Para fechar o bloco, quem é o menos ruim? O Oliveira ou o Machado? Luiz Flávio de Oliveira. É mais experiente. Então tá bom. Você acredita em duas boas arbitrais amanhã? Vou torcer muito, principalmente do jogo Fortaleza e Vasco, porque vai ser um jogo importantíssimo, que é de vida e morte para ambas as agremiações. Tá certo, então. Vamos dar uma paradinha no segundo bloco. Você acompanha do nosso Max Esporte. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira, às 6 da manhã. Eu e meus mosqueteiros, Carlos Borges, Otávio Bocão, Jorge Ramos, Sérgio Américo e o meu querido Daniel Pomeroy. Daqui a pouco a gente volta com a reta final do programa, lembrando sempre, hein? O Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso grande Max Esporte. Os encontros de terça-feira, eu e meus mosqueteiros, discutindo os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio de Janeiro no contexto do futebol carioca, no contexto do futebol brasileiro. Isso é importantíssimo, a gente fala do Brasil, mas o foco maior é o Rio de Janeiro, porque na TV Max, o Rio corre para Max, e a gente fica falando sempre com o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. REN TV do Júlio Cosentino. E Giante Automecânica, o seu carro sempre em boas mãos, hein? Tanto na estrada dos Bandeirantes, 12.432, lá em Vargem Pequena, e também lá em Botafogo, na Pinheiro Guimarães, 45, do meu amigo vascaíno André. Lembrando que hoje o apoio é fundamental da nossa mudança de visual,
do Jorge de Bonet, que está todo alegrinho. Ontem foi jantar com a sogra, fez festa, abraçou, beijou. Foi um sucesso absoluto. Bianca falou, meu amor, que lindo ver essa cena. Ele abraçado a sogra. Realmente foi um sucesso. Né, Rafa? Você viu também? Não foi? Foi o Rafa que me contou aqui. Rafa falou, Mazela, você perdeu ontem essa cena maravilhosa. O amor é lindo. Eu sou que nem ele, que eu adoro minha sogra. Então, eu sou que nem o Jorge de Bonet. Jorge Ramos também gostava, o Borges gostava, o Daniel sempre adorou a mãe de Malu, Sérgio Américo também. O Bocão eu não posso falar a mesma coisa, que ele muda de sogra toda hora, pô. Então é complicado. Te dedurei, Bocão, te entreguei. É brincadeira, cara. Que derrubado, cara. Pode se defender. Se defenda. Pode se defender. Não, imagina, minhas sogras todas já morreram. E atual? Quem é atual? Morreu também. Mazela, Mazela. Desculpa. Fala. Posso fazer um convite para o Jorge de Bonet? E lá no Barão da Taquara, olha aqui, o seu Toninho vai receber ele, sogra, filho, esposa, todo mundo lá, o seu Toninho lá no Barão da Taquara. Ele mora pertinho, no Barão da Taquara. Olha só, a gente pode sair depois do programa agora, que são 9 e pouco, vai terminar 9 e pouquinho, a gente já pode ir lá hoje. Você pode ligar para lá e avisar que nós vamos lá? Você pode avisar, Borges? O Jabá é só teu. O Jabá é só teu. O Dibonet com a sogra, esposa e filhos, só. É por isso que o Sérgio Américo for, tem quentinha. Tem que levar quentinha. Mas você também levava quentinha. Isso é coisa do passado. Você levava também, rapaz. Tá falando o quê? O meu amigo Milton do levava também, o mais tradicional restaurante do Brasil, do Rio de Janeiro do Brasil, quem sabe? O Lamas, que fica lá na Marquês de Abrantes. O seu Jorge Ramos não foi, nunca foi, mas o Bocão e o Sérgio Américo estouraram a permuta. Agora com a dieta está tudo certo. Agora a gente podia fechar de novo, né? Não, o Milton não quer nem mais viver. Se eu falar meu Sérgio Américo e o Bocão irão, aí ele morre, não tem mais jeito. Olha aqui, vamos embora, vem falar sério agora. Você não comia, né, Mazé? Oi? Você só tomava água. Eu comia muito, mas não levava quentinha. Você não comia, você tomava água. Vamos falar do programa aqui. Hora do recreio acabou, descontração, muito divertido. Olha aqui, amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro. É um jogo importantíssimo. Eu quero abordar o Vasco, que vai ser, como o Daniel falou muito bem, frisou bem, o jogo do Vasco vai ser fundamental. Mas vamos dar uma pincelada rápida no jogo do Fluminense com o Atlético Mineiro. O que você vê esse jogo sendo no Rio? O Atlético também oscilando para mais ou para menos? Atualmente para menos, Jorge Ramos. Eu acho um jogo extremamente difícil, porque Congelou? Congelou, Jorge. E um Fluminense que... Congelei? Voltou. Tá. Eu acho que o Atlético é uma equipe muito boa, que está oscilando bastante, tem bons jogadores. E um Fluminense que surpreendeu a todos nós. Não joga um futebol bonito, mas joga um futebol de resultados, está brigando ali para chegar na fase de grupos. É uma motivação muito grande da equipe do Fluminense. Eu acho que é um jogo extremamente no Maracanã, que é interessante para que o Fluminense consiga essa vitória. Eu sou mais Fluminense nessa partida. Ô Sérgio Américo, olha só, o Fluminense vai pegar um time que talvez, junto com o Flamengo e o Bragantino, foram os que mais investiram. O Bragantino está melhorando, o Atlético era tido e havido como um dos favoritos ao título e, de repente, o negócio não aconteceu, ou pelo menos está difícil de acontecer. O que você acha que acontece no jogo e por que o Atlético deu essa queda? O Atlético Mineiro tem altos e baixos, né? Aliás, o Sampaoli, para muitos, é um gênio, né? Mas me parece um bom treinador, mas não é isso tudo que se fala dele, pelo menos na minha ótica. De qualquer forma, o Fluminense nessa partida com o Atlético Mineiro, talvez as pessoas não lembrem, mas se o Fluminense vencer, é mais um jogo decisivo em relação à chegada na Libertadores da América esse ano. Se o Fluminense vencer,
ele garante a pré-Libertadores, porque tem a decisão da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, então teremos G8. Então eu tenho certeza que o Fluminense vai entrar com espírito de decisão e um Atlético Mineiro que me parece chegou no apogeu nesse Campeonato Brasileiro fora da hora. Agora está em declínio. E o Fluminense, quem sabe, possa ter algum benefício disso. A garotada de Xerém está fazendo um trabalho espetacular, esses meninos que jogam no profissional. O Nenê subiu de produção nas últimas partidas, é o rei da assistência, está realmente sendo um jogador importante. O Fred, pela experiência, embora eu não goste muito do Fred como jogador nesse momento, acho que ele deu o que tinha que dar no Fluminense, mas é importante pela experiência. Então, eu acredito, Mazela, que o Fluminense reúne toda a condição para derrotar o Atlético Mineiro, que está em queda, e o Fluminense está em alta. Só lembrando, o Sérgio fez um alerta, se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, o grupo será até o G5. Ganha uma vaga à fase de grupos. Por isso que o Fluminense tem que torcer muito para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, porque ele já garante a vaga pela Copa do Brasil. Então, os 5 primeiros, o Palmeiras já entrarão na fase de grupos direto da Libertadores, o que seria uma boa, né, o meu querido Borges? Com certeza. Acho que o Fluminense tem toda a chance. Eu acho que o Fluminense vai conseguir uma vaga Libertadores da América. Só falta conseguir essa vaga nos grupos, que seria muito importante, até por questões financeiras, por causa do número de jogos que vai ter que fazer na fase de grupos do que na pré-Libertadores. Agora, o co-irmão tricolor, o co-irmão fluminense, como o co-irmão vascaíno, tem que ajudar ao time que, logicamente, é o melhor do Rio, é o Flamengo. O Fluminense ajuda na quarta-feira, e no domingo o Vasco ajuda lá em Porto Alegre, jogando contra o Internacional. São co-irmãos. Eu acho que esse momento é um momento de união, meu querido Mazella. Esse cinismo, Bocão, dele, lhe convence, não? De jeito nenhum. Para mim, é o jogo da rodada Fluminense e Atlético Mineiro. Duas equipes que são propõem o jogo o tempo inteiro, jogam abertos. Vai ser um toma lá da casa, se bobear, vai ser um 3-3, 3-2, por aí, tá nessa vibe. Agora, o Atlético Mineiro ainda tem chance de ser campeão, por isso que eu acredito num grande jogo de futebol. Exatamente. Agora, o Nenê, com 50 jogos na temporada, jogou 46 como titular. É o artilheiro do Fluminense, com 20 gols nessa temporada. Então, acho que o Nenê cresceu junto nessa reta final com o Fluminense, na mescla com esses jogadores jovens. Por isso que eu acredito no Fluminense. E tem mais. O Palmeiras, depois dessa eliminação do Mundial, muito provável que venha um pouco abatido, né? Mesmo com a responsabilidade de ganhar a Copa do Brasil, eu acho que o Grêmio é favorito. Aí vira G8 e o Fluminense é grande, forte candidato a Libertadores, na minha opinião. Ô, Daniel, se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, são 4 vagas apenas no Nacional, no Brasileiro. Então o Fluminense tem que chegar em quarto, senão já está garantido na pré-Libertadores. Que é importante, eu repito, por causa de dinheiro, a premiação é melhor, e você, entrando na fase de grupo, se não for mal no jogo, tem como recuperar. E na fase inicial da Libertadores, Daniel, perder um jogo praticamente complica tudo, que é ida e volta, não é isso? Como é que é isso, Daniel? Como é que é? Faz de novo, como é que foi? Mas no final deu uma amolecida, né? No final deu uma amolecida aqui, né? O que você acha? Vai dar Grêmio? O Palmeiras perde aquele punch contra o Grêmio por perder o Mundial? Eu acho que vai ter uma queda, sim. Sem dúvida nenhuma, pode ter uma queda e vai acontecer. Mas eu acho que o Palmeiras já está classificado para a próxima Libertadores, como campeão de 2020 do evento. Então, se o Grêmio for campeão, o Fluminense ainda também vai ter chance de entrar na fase de grupo, e acho que vai acontecer, porque vai ganhar do Atlético Mineiro 2-1 e vai se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores 2021. Só um esclarecimento. O Palmeiras, não sendo campeão, não abre uma quinta vaga, porque o Palmeiras está atrás do quarto colocado, está atrás do Fluminense. Então, para o Fluminense, para o grupo abrir o G5, o Palmeiras tem que ser o campeão, porque ele já garantiria uma segunda vaga. Então, por isso que abriria a vaga de 5, entendeu? Só para esclarecer, para o Fluminense é importantíssimo o Palmeiras ser campeão, porque em vez de G4 vai ser G5, e o Fluminense, logicamente, ficando em quinto, garantiria a vaga. E ficando em quarto, melhora a grana em relação à premiação da CBF como quarto colocado. Bom, nesse tempo aqui,
o Rafinha está com 31, faltam uns 10 minutinhos aí para continuar o programa. É o seguinte, o Fluminense está dito a isso, amanhã é 9 ou 9h30 o jogo do Fluminense amanhã? 9h30. 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 E o Vasco é 9h40. O Vasco é 9h45. Não, é isso? 7h15. 7h15. 19h15. Eu também, que mala, hein? Que mala, hein? Não existe mais jogo 9h45 da noite, não existe mais. Não, por causa da TV Globo lá, eu tô com a negócio de TV Globo na cabeça ainda. Mas não existe mais. Obrigado. Você tá com Alzheimer, sim. É verdade. Você tem toda a razão. E você com Parkinson, que você não para de tremer, com a mão toda mole, assim. E você com Parkinson, igualzinho. E ele fica passando papel, que nem o Jaime Luiz, ele fica passando papel, o caderno Não, dele. isso sou eu. Ele reclamava do Jaime Luiz, mas fez a mesma coisa. Não, hoje eu passei também umas 2 vezes aqui, porque eu estou no estúdio internacional da Disney Bonet, aqui, então eu estou improvisando aqui. Na Disney Bonet, cara, na International de Bonet Studios, e eu estou aqui e estou segurando. O nosso querido Jaime Luiz mostra o caderno aqui. Olha aqui, ó. Vamos em frente, sempre no oferecimento de RenTV e Automecânica Giante. Falei, o jabazinho continua, daqui a pouco tem o jabá de todo mundo. Você vai garantir o meu almoço, o jantar do Dibonê e do Rafael. Vou levar a família inteira do Dibonê, que é grande pra caramba, do Rafael também é grande. Vou ligar pra Valentina para vir comigo, minha filha, vai ser um sucesso. O cara nunca mais vai te receber de graça lá fora. Olha aqui, ó. Vamos falar do Vasco. O jogo mais importante, talvez, pelo momento do Vasco da Gama, nessa reta final do nosso Max Sport. E eu queria chamar o Sérgio Américo, você que conhece também bem o Vasco, esse jogo com Fortaleza amanhã, 7h15 da noite. Você acha que em caso de derrota do Vasco é sacramento ou dá um passo enorme para a queda? Daqui a pouco o Sérgio Américo falando. Serginho? Deu uma travada aí. Bom, fala você, Bocão, então, vai. É decisivo, né, Mazela? O Vasco agora, para ele, é tudo decisão na luta contra o rebaixamento. E então, o que acontece? Oi, Mazela. Pode ir, vai. Oi, Mazela. Tá tudo certo? Tá me ouvindo, Mazela? Tá tranquilo, porque tá com um delay muito grande, é por isso. Tá com um delay. Pode falar, Serginho, dê a sua opinião. Tá com delay do ilho. Então vai lá, vamos engatar uma segunda aqui e vamos embora. Bom. Boa. Não, tudo bem, é tudo decisão para o Vasco até o final do Campeonato Brasileiro. Se saiba se o Vasco realmente vai permanecer ou não na primeira divisão do futebol brasileiro neste ano de 2021. Tanto é verdade que o Luxemburgo até antecipou a viagem dos jogadores e comissão técnica para o Ceará. Agora, existe um problema crônico no Vasco, que é se saber quem é o companheiro ideal do Cano no ataque. Você vê que já há muito tempo vários jogadores são testados, não vem dando certo. O Thales Magno era esperança de acerto, teve muitas chances, foi titular, se eu não estou enganado, em mais de 40 partidas, e não deu certo por ali. Então, o Cano precisa de um companheiro. E parece que a bola da vez agora é o possante Catatal, né? Catatal que deve ter chance diante do Fortaleza. Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco, ele luta contra a sua própria falta de maior qualidade do elenco. Tem um grande treinador que é o Luxemburgo, que está fazendo aquele esquema fechadinho, contra-ataque, buscando o erro do adversário, mas o Vasco luta contra as suas próprias deficiências. E diante do Fortaleza, sem dúvida, vai ser um jogo duríssimo. Se perder, meu amigo Mazella, aí fica com um pé na segunda divisão. Concordo contigo. Reta final do nosso Max Sport, a opinião de cada um, para a gente encerrar o programa, que é um jogo importante, o Daniel lembrou bem, talvez seja o jogo mais importante pelo que o Vasco está vivendo. E o que você espera desse jogo, Jorge Ramos? Eu acho um jogo muito difícil, esse jogo do Vasco da Gama com Fortaleza, e jogando lá no Ceará é mais difícil ainda. O Fortaleza joga a vida e o Vasco também. Eu acho que a possibilidade do Vasco sair com uma vitória, a Fortaleza vai tomar as ações do jogo. Então, o contra-ataque vai ser a arma do Vasco para essa partida. Então, o Benítez estando bem, que é um jogador que cria, ele tem fôlego para um tempo, mais 10 minutos. Se ele estiver bem e servir o Cano ali, e o próprio Thales Magno, eu acho que o Vasco tem chance. Agora, é um jogo extremamente difícil. Agora, o contra-ataque, eu acho que é a arma do Vasco nessa partida, Mazella. Bocão, o Fortaleza tem mais time que o Vasco, Bocão?
não é que tenha mais time. Jogando em casa, precisa propor o jogo. Eu acho que o Vasco vai ser um time mais reativo. Um time que vai jogar um pouco mais fechado. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo não vai expor seu time. Se tomar um gol contra o Fortaleza, aí quem se fecha é o Fortaleza. Aí busca também essa transição um pouco mais ofensiva. Mas o Sérgio Américo foi muito bem, foi muito feliz em relação ao companheiro de Cano no ataque. Foram 22 formações que não deram certo. Então, acho que o Cano é um jogador importantíssimo, tem 38% dos gols, é artilheiro do Vasco na temporada e precisa de um companheiro que o ajude, que o entenda, que tenha leitura, porque o Vasco não só pode depender agora nessa reta final de Cano e Benítez. Tá certo, então. Borges, pelo que você falou durante o programa, nesse momento final do nosso Max Esporte, o Vasco está prestes a cair. É isso ou você tem outra ideia ou só falou de chá? Não, prestes a cair, não, mas que a reta final é muito difícil, porque o Vasco não pode deixar para o jogo final, que é contra o Goiás, porque ele vai encontrar o Goiás em São Januário na última rodada, o Goiás, com certeza, já de repente rebaixado. Mas esses dois jogos, o contra o Fortaleza e contra o Internacional, são importantíssimos. Eu concordo com o Jorge e com o Bocão. Eu acho que o Fortaleza vai propor o jogo e vai facilitar a Vanderlei Luxemburgo e o time do Vasco para o contra-ataque. Mas o problema é o seguinte, será que o companheiro do Cano vai deixar o Cano na grande área livre para marcar os gols que precisa? Esse é que é o problema. Bom, Exatamente. Na reta final do programa, para a gente fechar, temos 2 minutinhos para poder os palpites que a gente faz. Só quem acerta é o seu Borges. Todo mundo erra aqui. Todo mundo chuta errado. Começar com Fluminense e Atlético Mineiro. O Jorge Ramos, repita que você já tinha dado a sua opinião. Começo com você, Fluminense e Atlético. Eu acho que o Fluminense está mais equilibrado. O Fluminense vence esse jogo por 2-1. Você, Daniel Pomeroy, marido de Malu. Fala, Daniel. Eu já tinha falado anteriormente, 2-1 Fluminense. Aí eu troquei você com o Jorge. Tem algum problema trocar você pelo Jorge? Não. Não, que honra, um grande amigo meu de muitos anos. Ele jogava bola mesmo, era cascata dele? Bom atleta e disciplinado. Você me apitou muito jogo meu no aterro. Quem jogava mais, eu ou Jorge Ramos? Montenegro, ponto. Ficou em cima do muro, hein? Ficou em cima do muro. Por isso que o Malu adora ele, está sempre em cima do muro. Não sabe se vai ou se fica ou se vai. Ele não assume a posição dele. É impressionante isso. Fluminense e Atlético Mineiro, meu querido Sérgio Américo. Duílio, Delei. 1-0 Fluminense, gol de Nenê. Fluminense vence. Até agora estou achando ótimos palpites. Fala, Bocão. Eu acho que é um jogo altamente técnico. O Fluminense com a mescla dos jogadores mais jovens com os mais velhos e o time qualificadíssimo do time do Atlético Mineiro. 3-2 Atlético Mineiro. O primeiro jogo lá em Belo Horizonte, o jogo foi 1-1, se não falha a memória, e o Flamengo fez uma das melhores partidas no campeonato. Merecia ter vencido lá em Minas. Carlos C. Borges, José Carlos Borges, por favor, marido de Dona Bete. Mandou muitas fotos com família essa semana no Instagram. O que acontece com Fluminense e Atlético Mineiro? Por isso que você falou, por tudo que falou que fez lá no primeiro turno, 4-0 Fluminense em cima do Atlético Mineiro. Tomara que você acerte como acertou o Fluminense tomando de 5 do Corinthians. Tomara. Aí iremos todos no teu jabá aqui em Jacarepaguá. Vasco da Gama e Atlético, Vasco da Gama e Fortaleza para apressar, está em cima da hora. Começa com você, Pomeroy. 2-2. Jorge Ramos. Um jogo muito difícil, mas eu acho que o Vasco vence 1-0. 1-0 Vasco. Tomara. Você, meu querido Sérgio de Américo. Vasco e Fortaleza, 1-1. Vasco e Fortaleza. Bocão, sua vez, Bocão. Infelizmente, 2-1 Fortaleza. Carlos Borges. Para mim, eu quero 1-1 para o Vasco ficar satisfeitinho e enfrentar o Internacional e golear o Internacional em Porto Alegre. Então, 1-1, Fortaleza e Vasco. Agora o palpite final. Ele não vai aparecer, mas vai falar. Com o coração vascaíno dele bate forte. Você chega na Universal Studios de Boné,
foto do Vasco, ele abraçado com o Roberto, ele tendo o Mazzaropi ao seu lado, que ele falou que era goleiro, não agarrava nada. Mazzaropi, ele com o Orlando Fumaça, enfim, com vários jogadores importantes da história do Vasco. Dibonnet, quanto vai ser Vasco e Fortaleza? 2-0 Vasco. 2-0 Vasco. Vamos torcer, que é o nosso diretor. Nunca teve uma puxada de saco tão grande de um diretor como ele está fazendo aqui. Rafael, qual é o teu time, Rafael? Nenhum. Rafael só mexe em informática, não sabe nada. Ele é vascaíno, desistiu. O Rafael, que cuida da informática toda, desistiu. Bom, com essa informação do nosso Dibonnet, com esse palpite, nosso diretor que hoje realmente foi de uma gentileza, de uma grandeza, de um carinho muito grande, nessa nova fase do Max Sport, os cortes, orientou, me deu bronca, enfim, e agora está me cobrando o jabá do Borges. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência, os nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, meia-noite, repeteco às 6 da manhã. E sempre com REN TV e Diante Automecânica. Uma ótima semana, que os nossos palpites aconteçam com vitória de Fluminense e Vasco, e nos encontramos na próxima semana aqui no Max Sport. Lembrando sempre, o Rio corre para Max!